Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial, trazendo para vocês hoje o programa Osasco Inclui, que é da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão da Prefeitura de Osasco. E quem está aqui para falar desse programa é a diretora do programa, Gisele Maia Luvisotto. Muito obrigada pela sua presença, Gisele. Obrigada pelo convite. E a coordenadora Intermediação de Mão de Obra, Márcia Danziato, obrigada pela presença. E junto comigo está aqui o Valdir Pinheiro, que já é conhecido de vocês, né, Valdir? Da família Hot Dog do Calçadão. Bom, gente, eu gostaria de... Esse programa de vocês, a Secretaria faz um belíssimo trabalho que a gente tem que divulgar aqui em Osasco, né? Sim. Eu gostaria que vocês dessem uma geral como funciona a Secretaria, para daí a gente ir direto para o assunto da inclusão do PCD, da pessoa com deficiência. Excelente, Maristela. Então, dentro da Prefeitura do município de Osasco, nós temos uma importante secretaria, que é a Secretaria do Trabalho, e que essa secretaria é composta por 4 programas. Um deles é o programa Osasco Inclui, na qual eu sou a diretora, o programa Redistributivo, temos o programa de Economia Solidária e também o programa de Juventude Digital. Dentro do programa Osasco Inclui, a qual eu sou a responsável, nós temos 3 áreas. Uma área é a de qualificação social e profissional. Temos a outra área, que é o Portal do Trabalhador, que é referência em Osasco e nas cidades próximas, onde atendemos o munícipe, tanto aqui no centro, como também nós temos um portal na Zona Sul, assim como a área de intermediação de mão de obra, a qual a Márcia Danziato, que está ao meu lado, é a responsável. Dentro dessa área de intermediação de mão de obra, nós temos um núcleo da pessoa com deficiência, a qual nós fazemos esse trabalho que está crescendo a cada dia e nós estamos a cada dia, Maristela, procurando estratégias, movimentos para aumentar o número de pessoas no mercado de trabalho. Bom, e aí, falando em número, tem um número maravilhoso para a gente divulgar, certo? Isso mesmo. E eu gostaria que você falasse a diferença que deu, né, de 2012 para 2013. Que esse é um dos motivos, gente, da gente estar aqui no Olhar Especial para falar para vocês o que aconteceu, o desenvolvimento desse trabalho. Realmente, Maristela, nós tivemos um grande crescimento, um número realmente muito expressivo de crescimentos de vagas exclusivas disponibilizadas para a PCD. De 2012 foram 33 vagas, em 2013 esse número saltou para 1.460. Esse trabalho é resultado da ação da nossa secretária Mônica Veloso, com essa direção, com a coordenação da Márcia, com todo esse núcleo da pessoa com deficiência, onde nós temos feito ações, sensibilização, consultoria, para que as empresas venham abrir essa vaga e inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Tá. E eu gostaria agora, Gisele, que a Márcia falasse para nós como funciona a coordenação de intermediação de mão de obra, Márcia. Maravilha. Acho que é reforçar o que a Gisele tem trazido e que Mônica tem reforçado, tá? Vamos imaginar o seguinte exemplo. O trabalhador vem buscar uma vaga no Portal do Trabalhador, seja no centro ou na Zona Sul, e essa vaga, ela está dentro de um sistema, tá? O que é a intermediação mão de obra? Imagine que enquanto o trabalhador vem buscar uma proposta do trabalho decente, tem uma equipe que busca captar essa vaga. Ainda não estou no núcleo da pessoa com deficiência. Eu estou falando de captação de vagas. De geral. Geral. Eu preciso alimentar um banco de dados, certo? Para ofertar para o trabalhador de Osasco, ou qualquer trabalhador que venha utilizar esse posto Cine de Osasco, certo?
Essa captação, ela foi orientada e a gente tem reuniões contínuas para que ela possa identificar qual é a empresa que topa sair do simples cumprir lei de cotas para ampliar essas contratações. E que jeito é ampliar essas contratações, né? O que a gente identificou, que tipo, dentro dos 5 grandes tipos de deficiência, a empresa pode aumentar a contratação. Ou seja, eu tenho uma vaga X, fria, e que eu tenho 5 grandes grupos. Então, eu posso colocar o visual, o físico, eu posso pôr intelectual, múltipla, que é a junção dos dois, e o auditivo. A empresa, falta orientação, coragem, é desafio para a gente dizer isso, é desafio para a empresa, mas se ela topa receber orientação, ela sai minimamente daquela descrição do cargo que ela nos disponibiliza e ela passa a entender que ela pode ampliar uma vaga que está só para o deficiente físico, para outras deficiências. Então, veja, enquanto o trabalhador está buscando vagas, teve uma equipe que foi capacitada pelo núcleo da pessoa com deficiência, capacitou não só e orienta continuamente a captação de vagas, bem como esse núcleo de captação de vagas com ações casadas identifica que empresas precisam receber orientação para trocar esse olhar. Que olhar? Eu não quero só a inclusão da lei de cotas. Vamos fazer disso, do problema, a solução. Temos pessoas no mercado, nós temos vagas, e o que está faltando? Orientação. Então, essa secretaria informação, está fazendo isso. Sim. Márcia, muitas vezes eu acho que a própria empresa não sabe. A pessoa fala, a pessoa com deficiência pensa no cadeirante. Mas não é, né? Sim. Às vezes é o visual, né, Valdir? Surdo. A pessoa surda. Né? É entender o posto de trabalho, sair de uma visão fechada para ver o que podemos ampliar. Sim, temos que ir na empresa, observar, questionar, orientar e propor. Tá. No caso, aí cabe o olhar especial, né? Sim. Que é para olhar mais profundo, profundo no caso. Sair da condição de enquadrar o trabalhador, é um desafio dizer isso, vou dizer várias vezes isso, e propor que o gestor passe a olhar ao contrário. Que tal eu pensar em condições de receber o trabalhador da pessoa com deficiência, pensar em arquitetura, em acessibilidade, ter tecnologia assistiva para que ele possa ter melhor funcionabilidade, funcione dentro das condições que ele está, a pessoa com deficiência, no trabalho. Com certeza a gente vai garantir melhores e maiores encaminhamentos. Eu queria te perguntar assim, então, vocês do portal, vocês vão até a empresa, veem como é que é até a questão da acessibilidade, se ela tem tecnologia assistiva, se não tem. E aí você tem lá um banco de dados com as pessoas com deficiência. Nós temos as duas pontas, o trabalhador e a empresa. Aí você vê você vê qual que dá para essa empresa. É uma negociação dura, porque enquanto eu tenho um trabalhador que quer entrar no mundo do trabalho, eu tenho uma empresa que também quer que ele trabalhe. Mas preciso ajustar. E o gestor que topa, e eu usei a palavra topa, receber essas orientações, com certeza a gente consegue dizer, você vai diminuir o seu turnover. Por quê? Porque ele vai ampliar essas condições de oferta do que ele tem para o mundo, enfim, para a pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência não vai ser um enfeite na empresa dele. Sim. A pessoa vai trabalhar, sim, né? Mas, gente, nós voltamos já tratando desse assunto tão importante que é a autonomia da pessoa com deficiência e, ao mesmo tempo, para a empresa, às vezes a gente fala, não, mas como é que eu vou trabalhar com uma pessoa com deficiência? E pode ser maravilhoso, porque muitas pessoas com deficiência não nasceram assim. A gente pode se tornar a qualquer momento num acidente de trabalho. Então, são pessoas muito preparadas e que precisam de uma chance, não é isso? Voltamos já já. Bom, estamos hoje aqui no Olhar Especial, trazendo para vocês um programa muito importante da Prefeitura de Osasco, que é o programa Osasco Inclui,
que pertence à Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão. E aqui eu quero agradecer a nossa secretária Mônica Veloso, que não pôde vir dessa vez, mas já fica o convite para a próxima. Bom, nós estamos aqui com a Gisele Maia Luvisotto, que é a diretora deste programa, e a Márcia Danziato, que é a coordenadora de intermediação da mão de obra. Gisele, você estava falando a respeito de mais algumas coisas que é feito no programa. Por favor. Isso mesmo, Maristela. Nós estamos com uma ação que foi ideia, partiu dessa secretária, né? Dessa secretária Mônica Veloso, que é tecnologia assistiva. Que é extremamente importante, né, Valdir, para a pessoa com deficiência. Sim. É a ferramenta de trabalho, é o ir e vir, extremamente importante. Então, a secretaria adquiriu esses instrumentos, né? Quais são os instrumentos? Olha, pode ser desde órtese, prótese, almofadas especiais, lupas, muletas, são vários utensílios, né, instrumentos, na verdade, né? Tá. Que pode atender o deficiente visual, o auditivo, o físico, como intelectual, né? Assim como o múltiplo, que são os 5 grandes grupos da pessoa com deficiência. Inclusive, essa semana nós começamos uma ação onde estamos treinando os nossos colaboradores internos, os atendentes, para a utilização dessa tecnologia assistiva, né? Então, todos eles estão passando por um processo de treinamento para melhor utilizar essas ferramentas que foram adquiridas pela secretaria, para que eles possam auxiliar as pessoas com deficiência que nos procuram no portal do trabalhador para verificar uma oportunidade de trabalho. Então, assim, deixa eu entender, a pessoa chega, ela tem uma deficiência, e dependendo da deficiência, vocês podem auxiliá-la com essa tecnologia assistiva, próteses. Vocês estavam falando que tem uma que ajuda até, acho que a Márcia falou, né, Márcia? Tem uma que até ajuda para escrever uma redação? Veja, a pessoa com deficiência, ela que tem condição aí, vou colocar uma palavra que é ruim, mas ela buscou uma vaga, essa vaga precisa que a gente faça uma análise em conjunto, eu e ela, por exemplo, onde eu preciso avaliar um pouco de como ela se vende ou se coloca numa entrevista e, aliada a isso, numa redação, porque a empresa quer entendê-la, como funciona através de uma redação, e como é que eu posso apresentar uma redação se eu não tenho equipamento necessário para ver a funcionalidade que ela tem, que é uma redação. Ela só precisa de um apoio para fazer a redação, né? Então, tem aí um instrumento que, se o atendente sabe como usar, orienta para que ele use o instrumento e assim ele faz a redação e eu tenho condições de avaliá-lo dentro da redação e não da dificuldade de fazer a redação, porque a dificuldade de fazer a redação já está apoiada pelo instrumento ou da tecnologia assistiva. Essa é a ideia. Márcia, tem acessibilidade aí para o cliente? Tem. Desafiador, mas tem. Então, para a gente atender aquilo que a gente cobra, orienta, ou sugere, ou estimula as empresas a cumprir a cota, também é desafio para a gente colocar em prática aquilo que a gente quer que as empresas façam, né? Então, temos intérprete de Libras, temos elevador, você pode nos visitar, que a gente tem como atender, sim. Dentro e fora, né? Porque ali vocês têm aquela rampa elevatória, né? Sim. Vale citar que isso foi reforçado no governo de Mônica Veloso, tá? Esse elevador, no ano de 2013 para 2014, que está em pleno funcionamento. E pensou-se em manutenção. Pensou-se em manutenção, a gente faz essa cara, esse riso, porque é desafio, sim, pensar que a gente tem que ter o elevador e tem que ter manutenção para não passar por constrangimentos ou por saias justas quando a gente recebe a pessoa com deficiência que necessita de acessibilidade ao local. É porque aí entra aquele assim, o desenho universal, né? Que é bom para mim, é bom para todos. Sim. Vai que um
Sim. Lá fica com uma deficiência temporária. Sim. E ele não pode acessar o seu ambiente de trabalho. Claro. Perfeito. E assim, voltando então para as empresas, né, Gisele, que você estava dizendo a respeito desse trabalho que vocês fazem junto com a empresa. A empresa, ela procura vocês procuram a empresa. Como é esse trabalho? Nós temos, na verdade, duas ações. Uma, onde nós procuramos a empresa e fornecemos a consultoria, né? E também nós temos indicação pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego, que fica aqui em Osasco, onde ele indica a Secretaria do Trabalho, porque nós temos condições de atendê-los, seja dando a consultoria para a empresa, como também buscando a pessoa com deficiência que melhor se adeque àquela empresa, maximizando as competências e habilidades daquela pessoa. Assim como a Márcia falou, é importante que os gestores passem a olhar para a pessoa com deficiência, para suas competências e não para suas deficiências. Tá. E aí, é incrível, né? Porque tem pessoas com deficiência, mas tem um desenvolvimento fantástico, né? A gente vê aqui, né, Valdir, o Carlinho, é impossível não falar do Carlinho. O Carlinho, com deficiências múltiplas, ele vai e faz uma palestra numa escola sobre superação. Excelente. E a gente vai ouvindo, no primeiro momento você não entende um pouquinho, mas aí você vai conseguindo entender até o que ele está falando, né? Mas assim, eu gostaria de saber também, nessa parte da tecnologia assistiva que vocês têm agora lá implantada, inclusive nós estamos mostrando as imagens, né? A pessoa com deficiência, para chegar até vocês, ele tem que ir até lá ou ele também pode, através de um telefone ou do site, se inscrever? Como é que a pessoa que está nos assistindo fala, puxa, eu quero ver como é que funciona isso? Tá. Na verdade, a pessoa com deficiência tem que nos procurar, ou se quiser, para facilitar, pode nos telefonar também, e o telefone é o 3653 1171, que é o telefone do núcleo da pessoa com deficiência. Tá. Bom, gente, nós estamos aqui então com a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão da Prefeitura de Osasco, falando do programa Osasco Inclui, e voltamos já já, não percam. Bom, estamos hoje aqui no Olhar Especial trazendo para vocês o programa Osasco Inclui, que é da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, Prefeitura de Osasco. Bom, nós estamos conversando aqui com a Gisele Luvisotto, com a Márcia Danziato, que estão nos explicando como funciona esse programa para você, que é um PCD, uma pessoa com deficiência, possa chegar até a secretaria e ver e fazer lá a sua inscrição, e a secretaria tendo na outra ponta as empresas que estão precisando contratar. É assim, né? Isso mesmo. Gisele, Márcia? Isso mesmo. E é fácil? Como é que é esse contato com a empresa? A lei de cotas ajuda nesse contato? As empresas estão muito abertas para contratar uma pessoa com deficiência? Na verdade, Maristela, é um trabalho muito árduo, né? Nós temos uma ação que é nosso carro-chefe, podemos dizer assim, que é o Espaço de Apoio Empresarial, onde nós temos reuniões semestrais com a duração de 3 horas cada uma, onde nós trazemos pessoas do mercado de trabalho em posição estratégica, porque às vezes o empresário acredita que a pessoa com deficiência está limitada a ficar colocando um copo sobre o outro. Desculpe até o termo, mas é exatamente isso. Às vezes a empresa procura um cego que enxerga, um surdo que escute, um cadeirante que ande. É triste falar dessa forma e é até irônico, mas é justamente isso que nós escutamos. E essa ação que nós temos, que é o EAE, que chamamos, né? Onde nós trabalhamos, sensibilizamos
a empresa a entender e ver também que pessoas com deficiência são suficientemente capazes de trabalhar, se emancipar e até mesmo ocupar posições estratégicas no mercado de trabalho. Inclusive, nessas reuniões, as pessoas que são chamadas, Maristela, são pessoas com deficiência. Então, quando vamos abordar o assunto de uma deficiência visual, nós chamamos uma pessoa que tenha deficiência visual. A Márcia pode falar um pouquinho mais sobre esses encontros que aconteceram no ano passado, para que vocês entendam melhor como funciona esse carro-chefe desse trabalho nosso. Tá. Só para reforçar, acho que é interessante dizer que nós trabalhamos com as duas pontas. Enquanto o trabalhador está sendo atendido pelo atendente, passando para ele aquele fluxo de atendimento para buscar vagas, né, buscar uma possibilidade de trabalho, Mônica Veloso entendeu que pode reforçar essa ação quando a gente entra em contato com os gestores. E de que jeito? É um desafio, toma-se tempo, precisa ser sensibilizado, precisa ser orientado, mas como é que a gente transforma a lei de cotas no olhar de colocar isso como uma oportunidade para a empresa? A gente entendeu que é um trabalho de formiguinha e que acontece semestralmente, porque é difícil tirar o gestor da correria do dia a dia do trabalho. Então, são 4 encontros quinzenais, sequenciais, para entender tipo de deficiência e depois disso, sim, depois desses encontros, sentar com a empresa e vamos ver agora como é que estão as vagas dentro da sua empresa para a gente ampliar as competências e contratar a pessoa com deficiência num âmbito de mais qualidade. Então, é desafio, por quê? Porque a empresa precisa vir até a gente, são encontros que acontecem nessa secretaria, para que essas orientações sejam melhores aproveitadas. Tá? Sim. E assim, vocês, depois disso, esse trabalho, pelo que vocês falaram, aquele número de 33 para 1.460 vagas tem a ver com todo esse trabalho que foi realizado. Sim, são trabalhos casados, né? Veja que aí a gente tem diversas articulações. Acho que a gente pode colocar como foco uma equipe que capta vagas e ela vai sugerir às empresas que, olha, a vaga que se está me disponibilizando nesse formato eu não consigo encaminhar. Por isso. Que tal, né? Acho que o X que tal conversarmos? E assim senta com o núcleo da inclusão da pessoa com deficiência para entender o que a empresa quer de uma forma contextual. Porque se ela me disponibilizar a vaga do ponto de vista só do número, né, uma coisa mais fria, eu não vou ter mesmo PCD para encaminhar. E não é porque a gente não tem PCD ou porque o município não tem a PCD. Ele existe, ele está aí, ele quer trabalhar. Sim. Agora, no formato ou no desenho que a empresa precisa, a gente está afirmando que não é possível. A gente precisa discutir que condições são essas que precisam ser ampliadas lá dentro. Tá? Sim. E isso acontece nesse encontro semestral em 4 encontros seguidos. Tá? Por quê? Todas essas orientações, mais pessoa com deficiência palestrando, impacta. A gente tem que trabalhar com orientação e sensibilizar o gestor para que ele compreenda de uma forma mais do que orientação, né? Não sei se dá para usar a gente usa a palavra sensibilização, mas que ele fique tocado, né? Que ele possa entender que às vezes um simples sinalizador facilitaria a contratação de uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. Vou até aproveitar isso que você está falando de sinalizador e vamos explicar para o telespectador o que seria o sinalizador, o que seria bom ter nas empresas que facilitariam, até para aqueles que estão nos assistindo e vão montar a sua empresa ou estão pensando em alugar um imóvel, né? O que é bom ter para facilitar tudo isso para qualquer pessoa, porque a deficiência... Temporariamente, você pode estar, né, Valdir, com um pé quebrado, uma muleta, isso é normal do dia a dia? Sim, tá. É só a gente pensar que a gente poderia ter feito essa matéria de olhos fechados. Se a gente tivesse de olhos fechados, a gente estaria, entre aspas, aí, deficiente visual, e mesmo assim a gente daria conta de estar falando tudo que está falando nesse momento. Agora, Maristela
veja bem, dizer o que as empresas precisam, eu sugeriria olhar isso de um outro jeito. Por quê? Porque eu tenho que entender a empresa, eu tenho que entender o espaço que ela está, onde ela está localizada. Acho que vale dizer que acessibilidade atitudinal é destaque. Barreiras arquitetônicas são destaques. Então, assim, eu não quero arriscar pontuar o que precisaria colocar, tá? Acho que é uma discussão imensa. Bom, mas aí eu vou dar umas dicas, né? Rampa, sim, né? Sim, não, aberturas de 90 centímetros. Sinalizadores no chão. O banheiro mínimo, 1,5 m por 1,5 m, com a porta Barras articulada, laterais, é ótimo, isso. né, Valdir? Porta articulada, a gente visual, funciona muito na TV, nós degrau, temos. Tirar, desnível, né? Trocar os degraus por rampa. E aí, agora vamos falar o que é uma barreira atitudinal para quem está nos assistindo, que às vezes as pessoas não sabem. Eu acho, na verdade, Maristela, que eu gostaria até de deixar uma pergunta aqui, né? Que as empresas passassem a olhar de outra forma, não como empregador, mas sim como pessoa. Porque quando nós se colocamos no papel de cidadão e olhamos que nós podemos ter alguém na família com a deficiência, ou podemos se tornar, como foi dito anteriormente, a qualquer momento, uma pessoa com deficiência, esse olhar muda. Então eu acho que é uma questão também de olhar. Pedir para que as empresas deixem de olhar somente para números e valores, né? E passem a olhar como pessoas e cidadãos. Olhar para a família. Se você tivesse alguém na sua família com deficiência, você não gostaria que essa pessoa fosse emancipada? E o que você tem feito como empregador para ajudar essa pessoa? Essa é uma pergunta que eu gostaria que os empresários, as empresas refletissem nisso. Tá certo. Okay? Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, e já fica o convite para uma próxima, onde a gente vai falar mais desses números que estão crescendo. Bom, um grande abraço a você, telespectador. Continue mandando suas mensagens para nós.